Olá, pessoal. Eu sou a professora Josiane Louvera. Estou com vocês aqui hoje para juntos tratarmos do tema ação penal. Falaremos do conceito da ação penal, das espécies de ação, dos princípios relativos à ação, das condições da ação, dos pressupostos, requisitos, tudo que é necessário para estudarmos o tema ação penal. Então, sem mais delongas, vamos aí dar início à nossa aula de hoje, ação penal. Bom, ação penal é um tema que você estuda do artigo 24 ao 62 do CPP e nos artigos 100 ao 106 do Código Penal. De forma que nós vamos trabalhar com esses artigos aqui em toda a nossa aula de hoje. Para começarmos, vamos aí falar do fundamento constitucional da ação e do conceito que a doutrina traz. Então, o fundamento constitucional da ação está no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que vai dizer: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ora, quando o legislador diz que a lei não vai excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito, isso significa o quê? Significa que você vai ter o direito de ingressar em juízo quando tiver tido uma lesão ou a ameaça de lesão a um direito seu. Isso nada mais é do que o seu direito de ação. Então, o direito de ação, ele tem previsão constitucional, que é esse acesso que você vai ter à justiça para, então, você intentar a ação. De forma que a doutrina vai dizer que a ação, o conceito de ação, é de que trata-se de um direito público subjetivo que a pessoa tem de pedir ao Estado juiz a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Então, você foi vítima de um crime de ação privada, por exemplo. Tem você vítima, o direito subjetivo, o direito que é seu de vítima, de pedir ao Estado juiz que aplique o direito objetivo, ou seja, que aplique a pena àquele que praticou o crime contra você, ou seja, que aplique o direito objetivo ao caso concreto. Esse é o conceito que a doutrina traz para a ação quanto ao direito de ação, ok? Continuando aí, o que que nós vamos verificar? Quando se trata de ação, a gente vai perceber que o legislador, ele vai dizer que a ação pode ser pública, que a ação pode ser privada, mas uma coisa é certa, tanto faz se a ação é pública ou se a ação é privada, para que você ingresse com a ação, é necessário que se preencha as chamadas condições gerais da ação. Sem as condições gerais da ação, não há possibilidade de iniciar essa ação. Isso é uníssono, até porque a falta da condição da ação, ela gera a impossibilidade do recebimento da ação, tá claro? Então, tanto faz se a ação é pública ou se a ação é privada, vai ter que se preencher as condições gerais da ação, os pressupostos processuais, requisitos da denúncia ou da queixa e a justa causa. Nós veremos tudo isso no decorrer da nossa aula. Mas antes de efetivamente estudarmos as condições da ação, a gente vai entender quando que a ação penal é pública, quando que a ação é penal privada. E quem vai dizer isso para a gente é o próprio legislador. Vejamos o que o artigo 100 do Código Penal diz. Ele vai dizer o seguinte: a ação penal é pública. Então, a regra é a ação ser pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Então, isso aqui é uma exceção. Então, você já sabe que a ação pública é a regra. E aí o parágrafo primeiro vai dizer: a ação pública, ela é promovida pelo Ministério Público, dependendo quando a lei exigir de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Então, a regra é que a ação é penal
pública e pública incondicionada. Todavia, quando a lei exigir, exceção, ela poderá ser pública condicionada. Condicionada à representação do ofendido, condicionada à requisição do ministro da Justiça, ok? E o parágrafo segundo vai dizer: a ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Então, o que que nós vamos verificar? Nós temos um mundo aqui, ó, ação penal, grande gênero. Essa ação penal vai se dividir em duas grandes espécies, que serão a ação pública e a ação privada. E aí, essa ação pública vai ter duas subespécies: pública incondicionada e pública condicionada. E a privada vai se dividir em três espéciezinhas aqui, que vai ser privada exclusiva, privada personalíssima, privada subsidiária da pública, ok? Então, assim que nós teremos. Agora, você vai falar assim para mim: "Mas, Josiane, como é que eu vou olhar para um tipo penal e vou identificar se ele é de ação pública ou ação privada?" O legislador vai te dizer. Se você abrir o seu Código Penal agora, lá no artigo 155 do Código Penal, o legislador vai dizer assim: subtrair, que é o crime de furto, né? Subtrair coisa alheia móvel, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Perceba que o legislador não exigiu nenhuma condição para dizer que essa pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Então, se o legislador não exigiu nenhuma condição, o crime de furto trata-se de um crime de ação penal pública incondicionada, porque a lei não exigiu condição especial nenhuma. Ela não exigiu queixa, então não é privada. Ela não exigiu representação do ofendido, ela não exigiu requisição do ministro da Justiça, então não é pública condicionada. Claro? Agora, se você abrir o seu Código Penal, nesse artigo 156, vai estar escrito lá: subtrair o condômino, o herdeiro ou sócio de quem detém a coisa comum. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos, e aí vem o parágrafo. Aí o parágrafo vai dizer: somente se procede mediante representação do ofendido. Perceba que agora o legislador diz: a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, mas depende de quê? Representação do ofendido. Então, quando ele diz somente se procede mediante representação do ofendido, ele está dizendo para você: trata-se de crime de ação penal pública condicionada à representação. Tá claro? Trata-se de crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, o Ministério Público não vai poder promover essa ação penal sem que a vítima represente, ok? Se você for lá no artigo 145 do Código Penal, parágrafo único, o legislador vai dizer: quando se praticar o crime contra a honra do presidente da República ou de chefe de governo estrangeiro, que são as pessoas previstas no artigo 141, inciso 1 e 2, a ação somente se procede mediante requisição do ministro da Justiça. Então, estamos aí diante de um crime de ação pública condicionada à requisição do ministro. O MP só vai poder agir, só vai poder promover a ação se o ministro da Justiça requisitar. E se você continuar lendo o artigo 145, parágrafo único, ele vai dizer: procede-se mediante representação do ofendido
se a calúnia, injúria e difamação for praticada contra o funcionário público em razão da sua função. Veja, quando ele exige a representação do ofendido, essa ação passa a ser penal pública condicionada à representação. E se você ler o caput do artigo 145, ele vai dizer: nos crimes previstos nesse capítulo, calúnia, difamação e injúria, somente se procede mediante queixa. Quando ele diz somente se procede mediante queixa, ele está dizendo que são crimes de ação o quê? Privada, em que o ofendido, para dar início, vai ter que oferecer uma queixa. Então perceba que para você identificar qual é a ação, você vai conhecer o direito penal e ao estudar os crimes, o legislador vai dizer para você qual é o tipo de ação. Quando ele não exigir condição nenhuma, pública incondicionada. Quando ele exigir somente se procede mediante queixa, ação penal de iniciativa privada. Quando ele exigir somente se procede mediante representação ou requisição do ministro da Justiça, aí estaremos diante de um crime de ação penal pública condicionada. Claro. Ah, Josiane, eu vou fazer prova para o tribunal, por exemplo. E a prova que eu vou fazer não cai crimes, só cai processo penal. Como é que eu identifico? Fica tranquilo. Por que você vai ficar tranquilo? O legislador, ele é quem diz quando a ação é pública ou quando a ação é privada. E se não cai para você na sua prova de direito penal, você vai saber que a ação é pública ou privada porque o examinador vai dizer isso para você. Quando tiver na questão, ele vai dizer esse crime é de ação penal privada e ele vai querer saber como é que se procede essa ação. Entenderam? Então fiquem tranquilos porque quando o examinador for te cobrar isso, ele vai dizer para você o que que ele está querendo saber. Ok? Bom, dito isto, vamos continuar aí, já que identificamos que o crime pode ser de ação pública ou de ação privada, né? E que a ação de iniciativa privada depende de queixa do ofendido, já a ação pública é intentada por denúncia oferecida pelo MP, mas o artigo 100 não para aí, ele continua e no parágrafo 3º ele vai dizer: a ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferecer denúncia no prazo legal. É a chamada ação privada e ação privada subsidiária da pública. Essa ação privada subsidiária da pública é essa aqui do parágrafo 3º, ação penal, iniciativa privada subsidiária da pública, que na realidade é uma situação em que não há o crime de ação privada subsidiária, há o crime de ação pública e por causa da inércia do MP, o ofendido vai oferecer a queixa no lugar da ação pública, vai dar início a uma ação privada. Isso, inclusive, tem previsão constitucional no artigo 559 da Constituição, ok? O parágrafo 4º vai dizer: no caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer a queixa, ou seja, o direito da ação privada, vai ser do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. É o chamado processual. Também tem previsão no artigo 1 do CPP, ok? Então, se o crime é de ação privada e o ofendido morre, ou é considerado ausente por decisão judicial, aí essa ação não vai deixar de ser intentada ou deixar de prosseguir por causa da morte da vítima. O substituto processual poderá prosseguir com essa ação. E o substituto processual vai ser o cônjuge, o ascendente, o descendente ou o irmão, ok? Bom, e nós temos o artigo 101, que vai tratar da ação penal no crime complexo, né? Ele vai dizer quando a lei considera como elemento substância do tipo legal fatos que por si mesmo constituem crimes, cabe ação pública em relação àquele, desde que em relação a qualquer destes se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. É a hipótese de ação pública nos crimes complexos, ok? Bom, explicado quando a ação é pública, quando a ação é privada, nós vamos aqui ter um panorama geral dela, né? Olha aqui, a ação será penal pública e, portanto,
Lá será o Ministério Público, inclusive é o que dispõe o artigo 129, inciso 1 da Constituição, 100 do Código Penal, 24 e 57 do CPP. E o Ministério Público vai promover essa ação penal através de uma denúncia que está expressamente prevista no 446 do CPP. Se a ação penal for privada, o ofendido vai ser o titular dessa ação. Está expressamente previsto no artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal, combinado com o artigo 30 do CPP. E a petição inicial, ele vai iniciar essa ação por meio de uma queixa, também chamada de queixa-crime, que está prevista lá no artigo 30 do Código de Processo Penal, ok? Agora, para entrar com essa ação, seja ela pública, seja ela privada, o titular tem que preencher os requisitos dessa ação. Quais são esses requisitos? Os requisitos são a exposição do fato e as suas circunstâncias. Ou seja, quando se fala em expor fato e as suas circunstâncias, na realidade, o acusador, ele vai narrar fatos, ele vai contar a historinha de como o crime aconteceu, ok? De como os fatos se deram. Ele vai contar como aconteceu, ele vai narrar tudo o que aconteceu. E é claro que se um fato criminoso aconteceu é porque alguém praticou. Quem é esse alguém? É o agente infrator, é o autor do crime. E aí eu preciso qualificar para que essa pessoa possa ser identificada. Como é que eu vou qualificar? Pode ser qualificado de forma direta, quando se souber nome, ação, estado civil, profissão, quando souber o RG, a identidade, o CPF, o endereço. Tudo isso faz parte da qualificação da gente. Além disso, é possível que não se tenha conhecimento de todos esses dados qualificativos ou de nenhum desses, mas tenha como se individualizar o agente pelos seus sinais característicos, é o que a gente chama de qualificação indireta. É quando ele é identificado pelos seus sinais característicos. Ora, o legislador, no artigo 259, ele vai dizer para a gente que a falta da qualificação direta, a impossibilidade da qualificação direta, não impede o oferecimento da acusação, podendo a qualquer tempo, inclusive depois do trânsito em julgado, ser feita a retificação dessa qualificação, ok? E se você narrou um fato criminoso, é porque esse fato ele se enquadra em algum tipo penal. Se ele se enquadra em algum tipo penal, a gente vai fazer a classificação do delito. A classificação nada mais é que o enquadramento do fato narrado, fato a um penal. Ou seja, você narrou, contou a historinha do crime, em qual artigo do código esse fato se enquadra? Claro, então é isso que vai ser verificado. E vai se apresentar lá no final da acusação, caso tenha, o rol de testemunha. O momento para se apresentar as testemunhas de acusação de defesa é no oferecimento da denúncia da queixa sob pena de preclusão. O que é isso? Sob pena de não poder apresentar mais. Então, o rol de testemunhas deve ser apresentado na denúncia ou na queixa.
sob pena preclusão. Que isso, Josiane, tá me xingando? Claro que não. Quando a gente fala que as testemunhas de acusação devem ser arroladas na denúncia, quando a ação for pública, na queixa, quando a ação for privada, sob pena de preclusão, a gente está querendo dizer o seguinte: se não arrolar nesse momento, não vai ter outro momento processual para arrolar, tá ok? Então, o prazo, o momento adequado para se apresentar rolo de testemunhas de acusação é na peça acusatória. Se não apresentar nesse momento, não vai apresentar mais, não vai abrir um outro prazo para que isso aconteça. Então, aqui a gente está diante da preclusão, caso não se faça nesse prazo. É isso que quer dizer, ok? E aí, quantas testemunhas a gente vai poder arrolar? Bom, o rol de testemunhas vai depender do procedimento. Se for o procedimento comum, ordinário, a acusação pode rolar até 8 testemunhas compromissadas. Não se inclui nesse número legal aqui aquelas que apenas prestam compromisso, aquelas que não prestam compromisso, aquelas que são chamadas de informantes, tá? Se for procedimento comum sumário, aí pode-se arrolar até 5 testemunhas compromissadas. Também não se inclui aqui, nesse número legal, testemunhas que não prestam compromisso. Ok? E aí, então, você tem os requisitos e a denúncia os requisitos da denúncia da queixa completinhos, tá? Mas basta isso para oferecer uma ação? Não. Além de preencher os requisitos da denúncia ou da queixa, há necessidade de se preencher condições gerais da ação, tá? Quais são as condições gerais da ação? Legitimidade para ser parte. Se a ação penal for pública, é o MP a parte legítima. Se a ação penal for privada, é o ofendido a parte legítima. Tem que ter legitimidade de parte. Além de ter legitimidade de parte, é necessário ter interesse de agir. Tem que se demonstrar que essa ação penal, ela é necessária, necessidade dela, e ela é útil, é utilidade, ok? Ela é uma ação necessária e ela é uma ação útil, ok? Durante muitos anos, as condições da ação eram três: a legitimidade de parte, o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido, ok? Todavia, o Código de Processo Penal, ele não traz para a gente quais são as condições da ação. Ele não traz, ok? Quem diz para a gente quais são as condições da ação é o Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil, ele foi alterado no ano de 2015 e o novo código entrou em vigor no ano de 2016. E o novo Código de Processo Civil, no seu artigo 17, ele excluiu a possibilidade jurídica do pedido das condições da ação. Ele diz hoje, portanto, que as condições da ação são duas: interesse de agir e legitimidade para ser parte, ok? Bom, então hoje, para entrar com uma ação pública, você precisa dos requisitos da denúncia ou da queixa, das condições gerais da ação e precisa dos chamados pressupostos processuais. Vai necessitar pressupostos processuais de existência e dos pressupostos processuais de validade.
Para um processo existir, a gente precisa que necessariamente se tenha parte, acusação e acusado, e a demanda, né. A demanda é a causa pela qual o processo foi instaurado. E para esse processo ser válido, esse juiz, ele precisa ser competente e imparcial. Ele tem que ser competente e imparcial. E as partes precisam ser capazes para serem partes. Então, quando se vai oferecer uma denúncia ou uma queixa, preenche-se os requisitos da denúncia ou da queixa, pressupostos processuais, mais as condições gerais da ação. E mais uma coisinha chamada justa causa. Precisa ter a chamada justa causa. Luciane, o que é essa justa causa? Essa justa causa nada mais é do que o indício de autoria e a prova da materialidade. Perceba que a materialidade tem que estar provada, né? A autoria basta o indício. Ela vai ser comprovada no curso da ação, ok? Ó, indício de autoria, prova da materialidade. E aí é necessário você perceber o seguinte: vamos entrar com uma ação pública. Vamos entrar com uma ação pública, tem que ter o quê? Requisitos da denúncia da queixa. Mais o quê? Pressupostos processuais. Mais as condições da ação e mais a justa causa. Aí pode-se entrar com uma ação pública ou com uma ação privada. Acontece que, excepcionalmente, a ação pública, ela vai ser pública condicionada. Então, quando a ação penal for pública condicionada, além de todas essas condições e requisitos que se exigem da ação pública incondicionada e na ação privada, vai ser exigido condições específicas de habilidade. Então, o MP vai entrar com uma ação pública incondicionada ou o ofendido vai entrar com uma ação privada? O que eles precisam? Preencher os requisitos da denúncia ou da queixa, as condições gerais da ação, os pressupostos processuais e a justa causa. Mas e se o crime for de ação penal pública condicionada? Além do MP preencher requisitos da denúncia ou da queixa, as condições gerais da ação, os pressupostos processuais e a justa causa, ele vai precisar das condições específicas de procedibilidade. Quais são essas condições específicas de procedibilidade? É a representação do ofendido ou a requisição do ministro, nos casos em que a lei existe. Essas condições específicas aqui é um plus de quando a ação é penal pública condicionada. Além de tudo que as outras ações precisam, essa vai precisar dessas condições de idade. São condições sem as quais o MP não poderá ou a representação está presente, o MP pode denunciar, ou a requisição está presente nos casos em que a lei exige a requisição, o MP pode denunciar, ou não havendo requisição ou representação, o MP não pode fazer nada. Claro? Agora, eu preciso que você entenda que as condições específicas de procedibilidade, como o próprio nome diz, são condições sem as quais o MP não pode agir. Todavia, estando elas presentes, isso não significa que o MP está obrigado a denunciar. Pode acontecer do MP não denunciar, mesmo estando diante de indícios de autoria e prova da materialidade. Pode isso acontecer, Josiane? Pode. Como assim, Josiane? Vou te explicar.
É possível que o ofendido represente, que o ministro da Justiça, que o MP, diante da representação ou diante da requisição, ele vai ter o prazo de 15 dias para agir. E, em regra, o investigado estará o quê? Solto, certo? E aí, nesse prazo, ele já pode agir, só que não necessariamente ele vai denunciar. Ele pode, nesse caso, simplesmente denunciar porque está diante de autoria e prova da materialidade, ok? Já pode denunciar porque a condição está ali. Mas ele também pode requerer novas diligências. Assim como ele pode requerer o arquivo, assim como pode propor acordo não persecução penal. Então, o que eu quero que você entenda, as condições específicas são condições sem as quais o MP não poderá agir. Todavia, estando elas presentes, o MP não estará vinculado, ou seja, não estará obrigado a enviar, ok? Isso tem que ficar bem claro. A requisição do ministro da Justiça não obriga o MP a denunciar e a representação do ofendido também não obriga o MP a denunciar. O MP vai ter a liberdade de agir de acordo com a situação concreta, podendo denunciar, requerer novas diligências, requerer o arquivamento ou propor acordos de não persecução penal. E aqui ainda tem outro detalhe. Quando a gente fala em requisição do ministro da Justiça, essa requisição é considerada um ato político que é feito pelo ministro da Justiça. A lei não prevê prazo, não há prazo legal previsto em lei. Isso significa que ele pode requisitar, perdão, a qualquer tempo enquanto no crime não prescrever. Ele pode estar enquanto o crime não prescrever. E não há previsão de retratação da requisição. A doutrina chega a dizer que não há previsão de retratação da requisição, ou seja, o ministro não pode voltar atrás, porque como se trata de um ministro, não é um menino que vai hoje requisitar e amanhã, ai, desisto, ai, me arrependi. Pode. Então, a lei não prevê possibilidade do ministro da Justiça se retratar da requisição. Bem diferente de quando é a representação do ofendido, porque quando é a representação do ofendido, é o ofendido que representa, então não é um ato político, é o próprio ofendido que representará pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, ok? E a lei prevê, caso do ofendido, a possibilidade de retratação e a o prazo definido em lei, tá? Então, quem vai representar não é um político, não é um ato político, não se trata de um ministro, é qualquer pessoa, a pessoa que é vítima do crime. Então, quem vai representar é o ofendido pessoalmente, ou ele vai dar um procurador, vai dar uma procuração com poderes especiais a um procurador para agir por ele, ok? Bom,
Então, a gente já sabe que a ação ela vai ser penal público ou privada, e a pública vai ter essa divisão entre ação pública incondicionada e ação pública condicionada. A ação pública incondicionada, ela é promovida mediante denúncia do MP, assim como a condicionada. A denúncia, ela deve ser oferecida no prazo de 5 dias. Se o investigado estiver preso, 15 dias. Se o investigado estiver solto, ok? Se o investigado estiver preso, 5 dias. Se estiver solto, esse prazo conta-se do dia do MP receber inquérito policial ou as peças de informações. É o que diz o artigo 46, parágrafo 1º do CPP, ok? Se o crime for de ação penal pública incondicionada, para o MP oferecer a denúncia, ele só precisa de quê? Das condições gerais da ação, mais os pressupostos processuais, mais requisitos da denúncia, mais a justa causa. E aí ele já pode denunciar, ok? Ele pode oferecer a denúncia desde que ele preencha essas condições gerais, os pressupostos processuais, os requisitos da denúncia e a justa causa. E aí, então, ele vai poder agir, porque ele não precisa aqui de nenhuma condição específica. Aqui não há necessidade de condição específica de procedibilidade da ação. Ou seja, aqui o MP age de ofício. Tá? Nesse caso, o princípio da obrigatoriedade. Vai agir de ofício, independentemente de qualquer requerimento ou manifestação de quem quer que seja. Agora, quando o crime for de ação penal pública condicionada, as coisas mudam. Por quê? Para ele agir, o nome já está dizendo, ação pública condicionada. Então, o MP vai necessitar das condições gerais da ação, dos pressupostos processuais, requisito da denúncia, da justa causa, mais a condição específica de procedibilidade da ação. E as condições específicas de procedibilidade da ação serão aquelas que nós já falamos anteriormente. A requisição do juiz e a representação do ofendido nos casos em que a lei exigir, ok? Agora, se a ação é penal pública condicionada, nós já falamos, estando presente as condições, o MP age. Não estando, ele não pode agir. Mas estando elas presentes, não significa que ele está obrigado a denunciar, ok? Bom, prosseguindo, vamos agora entender a ação pública condicionada à representação, já que nós já falamos da condicionada à requisição, da pública incondicionada, agora vamos falar da pública condicionada à representação. Quando a ação ela é penal pública condicionada à requisição, a gente viu que a requisição é um ato político do ministro. Já a representação não é. Ela é um ato praticado pelo ofendido, pela pessoa. Eu fui vítima de ameaça, eu vou representar. Tá claro? Então,
A representação, ela é feita pelo próprio ofendido, pessoalmente, ou por procurador com poderes judiciais. Você vai dar uma procuração com poderes especiais ao procurador que vai representá-lo. É o que dispõe o legislador lá no artigo 39 do CPP. O artigo 39, ele vai expressamente dizer: o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, tá? Ou verbal. E se for verbal, a autoridade para a qual o ofendido representou deverá reduzi-la a termo, ok? Deverá reduzi-la a termo, é o que dispõe o artigo 39, parágrafo 1º. Então, o artigo 39, caput, parágrafo 1º, vai dizer que essa representação será feita pessoalmente, que ela pode ser escrita ou verbal e que o destinatário dessa representação pode ser o juiz, pode ser o MP, pode ser o delegado. Se a intenção de quem representou for dar início à ação, representa diretamente ao MP. Se a intenção for instaurar o inquérito, representa diretamente ao delegado. Se, porventura, ele estiver na presença do juiz, representa ao juiz e esse vai fazer com que a representação chegue à autoridade policial ou à autoridade judiciária. Acontece que a regra é: a representação é feita pelo ofendido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, ok? Todavia, esse ofendido pode ser incapaz. Ele pode ser menor ou doente mental. Quem vai agir por ele? Representante. Pai, a mãe, o tutor ou o curador. É o que diz o artigo 39 do CPP. E o legislador ainda vai dizer mais: o ofendido incapaz pode não ter representante, ou pode ter, mas entre ele e o seu representante pode haver uma colidência de interesses. Então, se ele, ofendido incapaz, não tiver representante legal, ou se houver um conflito de interesse, uma colidência de interesse, ou se houver colidência de interesse, o juiz criminal nomeará o curador especial para agir em favor desse ofendido incapaz. E se esse ofendido incapaz morrer ou for considerado ausente por decisão judicial, nem por isso ele deixará de poder representar. Vai representar na pessoa do seu sobrinho pessoal, que é quem? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Essa ordem é uma ordem de prevalência. Primeiro age o cônjuge, se o ofendido não tiver cônjuge, age o ascendente,
Se ele não tiver cônjuge nem ascendente, ou se houver colidência de interesses, age o descendente. Se ele não tiver nem cônjuge, nem ascendente, descendente, ou se houver não, ou ele não quiser agir, fala assim: "Não quero agir", ele abrir mão do direito de agir, age o irmão. Então, uma ordem de prevalência por quê? Se eu tenho cônjuge, age o cônjuge. Agora, se eu não tenho, ou se eu tenho e ele não quer agir, age o ascendente. Se eu não tenho cônjuge, não tenho ascendente, ou se tem eles não querem agir, age o descendente. Se eu não tenho cônjuge, se eu não tenho ascendente, se eu não tenho descendente, ou se tem eles não querem agir, age o irmão. Claro? Por isso a gente fala que é uma ordem de prevalência. Para o substituto agir, é porque houve morte ou declaração de ausência, ok? Bom, o ofendido, ele vai representar, e ali não trouxe uma forma prescrita em lei, não há uma formalidade. Quando ele se manifesta, já está demonstrando com essa manifestação que quer que o Estado haja. Isso já vai ser considerado ali como se ele tivesse se representado. Então, ele pode representar por escrito ou verbalmente, e quando ele representa por escrito, ok. Quando ele representa verbalmente, autoridade para quem vai dizer escrito. Essa representação, ela deverá conter todas as informações que possam servir à apuração do fato, né? Então, ela conterá as informações que servir para são fato, ok? É o que diz o 19, parágrafo pp. E qual é o prazo para representar? Prazo para representar, prazo decadencial, 6 meses. Contas do dia que o ofendido tomar conhecimento da autoria. De que ele souber quem é o autor, começa a contar 6 meses, artigo 38 do prazo decadencial. Então, olha só, o ofendido representou, deu a condição que o que precisava para oferecer a denúncia. O que que aconteceu? Agora ele deu a condição que a MP precisava, ok. O MP vai ter o prazo de 15 dias para denunciar. Por que que o MP vai ter o prazo de 15 dias para denunciar? Porque nenhum investigado vai ficar preso por 6 meses esperando o ofendido dizer se quer ou não agir contra ele. Entenderam? Então é claro que esse ofendido vai estar o quê? Solto. Esse ofendido. E aí, quando o MP receber essa representação, ele vai ter o prazo de 15 dias para agir. E aí, pode ser que o ofendido tenha representado e depois de ter representado, ele se arrependa dessa representação. Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. E se ele se arrepender dessa representação, ele pode voltar atrás. E ele pode voltar atrás como? Retratando-se da representação. Ele pode se retratar da representação por ele. A retratação da representação, como se ele estivesse desistindo de ter representado. Só que ele só poderá retratar-se da representação por ele oferecida, se ele o fizer antes do MP oferecer a denúncia. Porque se o MP oferecer a denúncia, não cabe mais desistência dessa ação. Porque a ação pública é regida pelo princípio da indisponibilidade. Não cabe desistência da ação pública. Claro? Então, uma vez que o MP ofereceu, iniciou a ação, não pode mais desistir. Então, a retratação, que é a desistência da representação, ela é possível, sim, enquanto não for oferecida a denúncia. Então, o ofendido pode se retratar, cabe a retratação da representação, enquanto a denúncia não for
oferecida. É o que diz o artigo do CPP. Enquanto a denúncia não for oferecida, o ofendido pode se retratar. E outra, ele pode se retratar na própria delegacia de polícia, ele pode se retratar no próprio Ministério Público. Ele pode ir lá na delegacia: "Doutor delegado, eu tive aqui na semana passada e eu representei. Já enviou isso para o MP?" Aí o delegado diz: "Ainda não". "Então não envia, porque eu vim me re". Ele pode fazer isso. Ou ele pode se retratar no próprio Ministério Público. Ele chega na delegacia, o delegado diz: "Ih, mandei ontem para o MP". Corre lá, porque de repente ele não denunciou ainda. A pessoa corre lá e verifica que o MP não denunciou ainda. Aí ele pode voltar atrás? Pode, se ainda não tiver oferecido a denúncia. Se já tiver oferecido, não vai poder, ok? Agora aqui eu quero te chamar atenção para uma situação. A retratação da representação, prevista no artigo do CPP, ela pode acontecer enquanto o MP não denunciar. Aí, se o ofendido se retrata, ele está retirando a condição que ele havia dado para o MP oferecer a denúncia. Isso significa que agora o MP não pode denunciar mais. Por que não pode denunciar mais? Porque para o MP agir, ele precisava da condição. E como a condição foi retirada antes que ele agisse, não pode agir mais. Pode acontecer do ofendido se arrepender de ter se retratado. Entendeu? Então preste atenção. Representei. Dei a condição que o MP precisa para denunciar. Arrependi. Vou lá e me retrato. Retrato da representação. Estou me arrependendo de ter representado. Agora, eu me arrependo de ter me retratado. Eu me arrependo de ter me arrependido. Posso? Posso. É como se fosse uma retratação da retratação, ela é como se fosse uma nova representação. Isso é possível enquanto não terminar o prazo decadencial. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Olha só. Pensa o seguinte: o fato é um crime de ameaça que aconteceu no dia 10 de fevereiro. A autoria foi descoberta dia 10 de maio. Então, como se trata de um prazo decadencial, que é de 6 meses a tomada do conhecimento da autoria, o prazo começou a contar daqui, ó. O ofendido vai ter 6 meses para agir. Esses 6 meses vai terminar no dia 9 de setembro. É no dia 9 de setembro que termina esse prazo. E aí, o que você vai verificar? Ele representa no dia 20 de março, ele representa. Quando ele representa, o MP vai ter 15 dias para denunciar, ok? Aí ele representou, o MP tem 15 dias para denunciar, os dias estão se passando, e quando é lá no dia 7 de abril, ele se arrepende. Aí ele corre no MP. No dia 7 de abril, ele se arrepende. Aí ele corre no MP e ele descobre que, por acaso, o MP ainda não denunciou. Aí o que que ele faz? Ele se retrata a representação. Pode? Pode. Ele, quando se retratou dessa representação, foi porque o MP ainda não ofereceu denúncia, tá? E aí, o que que aconteceu? Ele retirou a representação. O MP não pode mais denunciar, ok? Só que você está percebendo que o prazo decadencial dele não terminou. O prazo decadencial dele só termina no dia 9 de setembro. E aí, quando é lá no dia 10 de agosto, ele se arrepende de ter se retratado. Ele se arrepende de ter se arrependido. Pode? Pode. O prazo decadencial não terminou ainda. Então, ele ainda pode representar? Pode. Essa nova representação a gente vai chamar de retratação, tá? Retratação. Como se fosse uma nova
representação. Ele deu de novo ao MP a possibilidade do MP agir, o MP vai ter 15 para agir. Ok? Pode ele se retratar de novo dessa representação? E pode, enquanto o MP não denunciar. E pode lhe dar a condição de novo? Pode, enquanto esse prazo decadencial aqui não terminar. Entenderam? Enquanto esse prazo decadencial não expirar, ele pode dar a condição. E enquanto o MP não oferecer denúncia, ele pode retirar a condição. Vamos imaginar que ele se arrependa e ele viu que já no dia 25 de agosto, ele se arrepende de ter dado de novo a representação. Então, ele vai lá, viu que o MP não denunciou e ele se retrata novamente da representação. Retirou a possibilidade do MP agir. Ele pode dar a representação novamente? Pode, até o dia 9. No dia 10, ele já não pode fazer mais nada, porque agora ele já decaiu o direito. O prazo já terminou. Entenderam isso? Agora ele não pode dar condição nenhuma mais, porque o prazo acabou. Ele tem até o dia 9 para dar a condição de novo. Se não der, não pode mais. Josiane, isso vai virar uma bagunça? E se você parou para prestar atenção no que eu acabei de te explicar desenhando, você chegou à seguinte conclusão: ou o MP denuncia e o ofendido não pode mais retirar a representação, ou o prazo decadencial expira e ele não pode mais representar. Então, não vai continuar isso aí para sempre, tá claro? Então, a retratação da representação é possível enquanto o MP oferecer a denúncia, ok? Ela cabe tanto na delegacia de polícia quanto no próprio MP. Agora nós vamos fazer uma observação. Por que nós vamos fazer uma observação? Porque nós temos a possibilidade de retratação da representação quando o crime envolver violência doméstica contra a mulher. Se o crime envolve violência doméstica contra a mulher, o ofendido, a vítima, a mulher, ela pode se retratar se esse crime for de ação pública condicionada. Só que tem um detalhe: a Lei Maria da Penha não admite retratação da representação, tá? Ou perdão, admite a retratação da representação só em juízo, não admite na delegacia nem no MP. Então, para que a vítima de violência doméstica, quando o crime for de ação penal pública condicionada à representação, ela se retrate da representação por ela feita, essa retratação tem que ser feita na presença do juiz. Não cabe na delegacia, não cabe no MP. E a Lei Maria da Penha vai dizer que essa retratação da representação ela é possível enquanto o juiz não receber a denúncia oferecida pelo MP. Então é diferente, olha aqui, eu vou desenhar aqui para você também, tá aqui, ó, uma OBS. Lei Maria da Penha. Lei 11.340 de 2006. Admite a retratação da enquanto a denúncia não for e aqui é enquanto ela não for oferecida. Aqui é enquanto ela não for recebida. Admite a retratação da representação enquanto a denúncia não for recebida em audiência específica para esse fim. E tem que ser na presença do juiz. E não cabe aqui na delegacia
nem no MP, tá? Só em juízo, numa audiência específica para esse fim, é o artigo 16 da lei. Então, o artigo 16 da Lei Maria da Penha vai autorizar a retratação da representação enquanto a denúncia não for recebida, ok? Ela pode ter sido oferecida, ela só não pode ter sido recebida. Entendemos? Sendo assim, nós estudamos o conceito da ação, as condições gerais, pressupostos processuais, requisitos da denúncia da queixa, a justa causa. Vimos a diferença entre ação pública e ação privada. Estudamos a ação pública incondicionada, a da requisição do condicionada à repetição. Vimos tudo isso nessa aula, ok? Se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, você manda a sua dúvida, terei um imenso prazer em respondê-lo, ok? A gente encerra esse bloco aqui e no próximo a gente vai continuar falando ainda sobre a ação, só que aí nós vamos falar sobre a ação penal de iniciativa, ok? Até a próxima, turma.